Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminaristas, irmãos e irmãs que rezam conosco de casa, nos acompanham aqui pelas redes sociais, caros fiéis que vieram participar da missa de modo presente, que bom que nós estamos retomando a nossa caminhada e me alegra a presença de vocês na igreja. Como foi difícil celebrar aquele tempo que só era eu, Marquinho, o ministério de canto e uma pessoa para fazer a leitura. E a igreja olhava para a igreja vazia, sem ninguém. Mas a esperança nós nutríamos em nosso coração que esse tempo ia passar. E graças a Deus já está passando. Ainda está muito alta a contaminação em nosso Brasil, mas já estamos vendo sinais de que as coisas estão melhorando. Precisamos tomar cuidado, precisamos tomar muito cuidado, mas a vida está voltando aos pouquinhos à sua normalidade. Que bom que nós estamos então reunidos para celebrar essa Eucaristia e como nos diz o salmista no Salmo 94 hoje, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Foi justamente o que nós viemos fazer aqui, na igreja. O que é que nos moveu a vir para a missa? O que é que nos motiva a participar da celebração eucarística? O que é que está motivando a você ligar a sua televisão e nos assistir nesse momento? É justamente o desejo de ouvir a Deus, escutar o que Deus tem a nos falar. Mas para se ouvir ao Senhor, não basta abrir os ouvidos e silenciar a boca, é preciso abrir o coração. Nós escutamos e acolhemos o que Deus quer nos falar no coração. É necessário, então, acolher em nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar na liturgia de hoje. E toda a liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, nos encaminha para o verdadeiro cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Na profecia de Ezequiel, o Senhor o coloca como vigia da casa de Israel e o adverte: logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da morte dele. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. O ímpio quer dizer o pecador, aquele que se desviou do caminho de Deus. Ora, os profetas eram constituídos no povo de Israel como o mensageiro de Deus, aquele que fala em nome do Senhor, aquele que transmite para o povo a mensagem de Deus, tanto para exortar, mas também para anunciar, porque a missão do profeta é anunciar o reino de Deus e denunciar os pecados, as injustiças, as faltas que aquele povo vinha cometendo. E se esse profeta negar isso ao povo, ele assume, segundo a palavra de Deus hoje, a culpa daquele que morreu. O ímpio vai morrer por causa do seu pecado, mas o profeta que não o alertou, ele também será culpado. Amados irmãos e irmãs, quando nós recebemos o batismo, nós participamos do munus de Jesus Cristo, ou seja,
do serviço, da missão do Senhor. E pelo batismo, nós recebemos também a missão de ser profetas, sacerdotes e reis. Se nós recebemos essa missão, logo, assim como Deus confiou ao profeta Ezequiel o cuidado para com todo aquele povo, e sobretudo aqueles que se desviavam do caminho, ele precisava ir e conversar com eles, adverti-los do seu erro. Nós também, pelo batismo, recebemos essa mesma missão, a missão de cuidar dos nossos. A igreja tem essa missão. Todos nós batizados somos responsáveis pela salvação do outro, no batismo, na escuta da palavra e na comunhão com Jesus na Eucaristia. Nós não podemos apenas lutar para nos salvar, precisamos salvar a todos nós. A missão de Jesus foi essa: eu vim para que todos tenham vida, eu vim para que nenhum dos meus se percam. E essa luta de Jesus para conservar a todos no caminho da santidade continua na fidelidade de cada cristão. Em nossa fidelidade, Jesus continua agindo para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados, das nossas faltas. Por isso, pela liturgia de hoje, nós somos responsáveis pela nossa salvação e pela salvação dos nossos irmãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver uma verdadeira consciência de comunidade. A comunidade que se reúne para celebrar, a comunidade que se reúne para ouvir a palavra de Deus, a comunidade que se reúne para se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Essa mesma comunidade que é constituída de homens e mulheres que têm o mesmo desejo de alcançar a santidade, construindo a sua vida. Essa comunidade recebe a missão de corrigir aqueles que estão faltosos no compromisso para com Deus. Jesus vai dizer aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Significa isso, quando nós encontrarmos alguém da nossa comunidade que está se desviando do caminho de Deus, nós precisamos fazer todos os esforços para resgatar esse nosso irmão, para ganhar esse nosso irmão para Deus. E às vezes nós não somos persistentes, às vezes nós não somos perseverantes com aqueles que estão esfriando na fé, se distanciando da comunidade. Às vezes, nem mesmo nós lembramos de visitá-los, né? Tem gente que desaparece da missa e a gente nem se preocupa. Ora, se recebemos a missão no batismo de zelar uns pelos outros, pela salvação do nosso irmão, se aquele irmão faltou 2, 3 missas, nós já precisamos entrar em contato com ele, procurar saber o que está acontecendo. E se ele estiver vivendo no pecado, se desviando do caminho de Deus, nós precisamos corrigi-los, nós precisamos adverti-los e trazer de volta para o nosso convívio. Se este fiel tiver um coração duro, não nos escutar, Jesus Cristo nos diz: chame mais 2 ou 3 pessoas na comunidade, se reúna e ali converse com ele. Mas mesmo assim, se ele insistir e não ouvi-los, então deve apresentar à igreja. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, ele deve ser tratado então como pagão, como pecador público. Como que os pagãos e os pecadores públicos eram tratados nas Sagradas Escrituras? Vocês lembram? Já leram alguma coisa? Para as comunidades cristãs, as novas comunidades, depois que Jesus ressuscitou, voltou para o céu,
Essas comunidades tinham algumas dificuldades, mas acolhiam a todos. Jesus Cristo, quando se encontrou com Mateus, o que foi que Jesus fez com Mateus? Vem e segue-me. Era um pecador público, coletor de impostos. Jesus, quando se encontrou com Maria Madalena, o povo estava querendo matar Maria Madalena, uma pecadora pública. O pecador público significa que o seu pecado se tornou público. O que foi que Jesus fez com Maria Madalena? Perdoou os seus pecados. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, tantas outras pessoas que viviam na condição de pecado, ao encontrar-se com Jesus, Jesus teve compaixão, foi misericordioso, acolheu e trouxe para si. Então, o que Jesus está afirmando com seus discípulos, que nós sejamos misericordiosos e que possamos acolher esses nossos irmãos. Claro que ao acolher, nós precisamos corrigi-lo nos seus pecados. O que foi que Jesus falou para Maria Madalena? Pode ir, mas não peques mais. Não peques mais. Então a comunidade tem essa missão de ser misericordiosa, de ser acolhedora, mas dizer para aquele irmão: olha, você precisa mudar de vida, você precisa encontrar o caminho que nos conduz para a realização plena, para a vida plena, para a felicidade, para a libertação. Deixa essa escravidão do pecado e passe a viver agora como filho, como servo de Deus. E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa igreja vai sendo para o mundo sinal da presença de Jesus Cristo, porque a todos que recorrem ao Senhor, a igreja acolhe, absorve os seus pecados e aponta o verdadeiro caminho para a vida feliz. Amados irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer algo muito belo: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Quem ama, caríssimos irmãos e irmãs, só quer o bem. Se nós estamos tendo alguma atitude para com nossos irmãos de maldade, alguma atitude negativa, devemos pensar: será que eu estou amando esse irmão? Será que eu estou vivendo a experiência do amor cristão? Porque o amor, como o próprio São Paulo afirma, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Nós, os cristãos, precisamos escandalizar o mundo com esse jeito diferente de viver. Nós precisamos amar verdadeiramente uns aos outros e revelar para o mundo que é possível sim viver nesse mundo em harmonia, viver nesse mundo na partilha, na fraternidade, na comunhão, na paz. Chega de violência, chega de guerras, chega de xingamentos, pessoas que conservam no seu coração ódio mortal uns dos outros. Isso, caríssimos irmãos e irmãs, diverge da nossa fé, do nosso compromisso cristão e da comunhão que nós recebemos lá com Jesus na Eucaristia. Se nós conservamos isso em nosso coração, nós não estamos vivendo a nossa fé. Nós não estamos assumindo o nosso compromisso de cristãos, homens e mulheres que receberam no batismo a chama do Espírito Santo, que nos impulsiona para uma vida nova. São Paulo vai concluir o texto de hoje: o amor é o cumprimento perfeito da lei de Deus. Se queremos servir a Deus,
Se queremos obedecer às leis de Deus, nós precisamos amar. Nós precisamos fazer esse exercício diário, todos os dias. O meu propósito é que eu possa amar os meus irmãos. Todos os dias, quando eu acordo, meu propósito é que eu seja superior às minhas fraquezas. E eu preciso estar atento. Jesus orienta aos seus discípulos: orai e vigiai. De fato, nós precisamos orar sempre e vigiar, porque nós não sabemos quando nós seremos testados na nossa fé. Às vezes, coisas pequenas querem tirar a nossa paz. E se nós não estivermos com a nossa espiritualidade alimentada na palavra de Deus, na oração, na Eucaristia, às vezes nós destruímos o nosso dia e acabamos também por destruir o dia de muitas pessoas. Nós precisamos tomar cuidado, amados irmãos e irmãs, e buscar em Deus a força para viver essa verdadeira experiência do amor que vem do seu coração. São João Maria Vianney vai dizer isso, né? Que a oração dilata o nosso coração para podermos amar a Deus. Se a oração dilata o nosso coração para amar a Deus, assim também a oração dilata o nosso coração para amar o nosso irmão. Então, onde nós devemos nos refugiar para verdadeiramente amar-nos uns aos outros? Na vida de oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós rezamos, mais nós conseguimos viver em comunhão com Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Sabemos que existem irmãos difíceis de lidar. Homens, como o próprio Deus fala lá no Antigo Testamento, homens de corações endurecidos. Continua no mundo de hoje, mas nós precisamos amolecer esses corações com a oração, com a piedade, com a misericórdia, com a nossa fé. Aqui está o segredo para viver e atualizar as leis de Deus em nossa vida. Amar a todos acima de tudo. O amor deve nos conduzir em nossa vida. Falamos e desejamos a santidade, mas a santidade se alcança quando nós amamos. Olhemos para a vida dos nossos santos e santas. Todos os santos chegaram ao grau máximo de santidade porque eles amaram. Quanto mais se ama, mais santidade se consegue viver e alcançar na vida. Então, trilhar o caminho de santidade é amar o outro com amor mútuo. E para alcançar essa experiência de amor, nós precisamos da oração. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, ao iniciarmos mais uma semana, que nós possamos rezar, tirar um tempo para falar com Deus, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de fato nos corrigir em nossas falhas, em nossas limitações. E se tiver alguma situação de pecado, não espere que seu irmão lhe corrija, não. Você mesmo pode se corrigir e dizer: não, isso não está certo com a minha fé, isso não está certo com aquilo que eu busco na minha vida, isso não está certo com a comunhão que eu recebo na Eucaristia. Isso não está certo, eu preciso mudar, eu preciso deixar isso tudo para melhor servir ao meu Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, nós só temos a ganhar. E seremos muito felizes, garanto a vocês. Não tenhas medo de dilatar o seu coração na oração para amar. Porque quanto mais amamos, mais felizes nós seremos. Que a Virgem Maria interceda por nós e que nós possamos viver com fidelidade a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.